Estamos aqui para os 21 dias do perdão com a mesa multidimensional arcturiana. Hoje é o 7º dia dessa viagem que a gente está fazendo. A gente está fazendo um movimento para abertura do cardíaco, trazer a gratidão para a nossa vida, porque é só através do perdão que a gente consegue isso, aumentar o nosso teto financeiro, aumentando o nosso merecimento, aumentando o nosso amor próprio. Tá? O perdão tem vários benefícios e ele é aquilo que desconecta a gente de situações negativas e faz com que a gente realmente aumente a nossa frequência de vez. Então, eu comecei há 7 dias atrás e em cada dia eu estou explicando um pouquinho sobre crenças que fazem com que a gente não consiga perdoar a nós mesmos, ao outro ou às situações e não consiga, portanto, acessar a prosperidade nem financeira, nem em nenhuma outra área, tá? Cada dia eu tô falando um pouquinho sobre isso para trazer novas crenças, porque eu acredito que a maior dificuldade das pessoas em perdoar é o que elas acreditam sobre o que é perdão e sobre a culpa. A gente acredita que é necessário manter a culpa para se cobrar de alguma forma sobre algo que a gente fez errado, e eu tô trazendo aqui novas formas da gente enxergar isso, pra gente perceber que na verdade é o oposto, que a culpa mantém a gente nessa roda kármica e que a culpa ela não faz bem. É a responsabilidade que faz. E hoje eu quero continuar o assunto de ontem, na verdade, porque eu falei que a gente ia falar ontem, né, sobre responsabilidade e prosperidade, e a gente acabou falando bastante sobre a diferença de culpa e responsabilidade, que é o oposto. E hoje eu vou fazer um gancho para vocês entenderem, então, como que a prosperidade está envolvida com tudo isso. Quem tá aqui, oi, bom dia, gente. Quem tá aqui, tá escutando bem o som? Tá funcionando. Se algum dia não estiver funcionando o áudio, vocês me avisam. Esses dias eu comecei a live, falei e não prestei atenção aqui no chat. Quando eu vi, as pessoas estavam lá desesperadas. Não tá saindo som. Então tá. Bom dia, Vanessa. Vamos começar, então eu vou juntar o assunto de ontem e vou complementar hoje falando sobre prosperidade. Vocês vão entender por que a culpa, na verdade, não é uma coisa positiva. E a gente por mais que a gente ouve falar, né? Nossa, não se culpe. No fundo, a gente tem uma ideia de que manter a culpa vai trazer algum aprendizado, que se a gente não se culpar, a gente não vai se responsabilizar, que se a gente não se culpar, a gente vai estar sendo ruim, a gente vai estar fazendo errado. A gente quer manter a culpa. Essa é a maior dificuldade da gente se desculpar, sabia? Todas as pessoas que eu atendo no individual, a pessoa não consegue se desculpar porque ela quer manter a culpa. Ela acha que manter essa culpa é necessário para algo na vida dela, ou para que ela seja uma boa pessoa, ou para que ela faça um aprendizado, ou para que ela nunca mais cometa algum erro. A gente não quer porque a gente acha certo. Então, o objetivo aqui hoje é trazer para vocês o quanto esse pensamento interfere negativamente na nossa vida. Oi, Simone. Vamos lá. Então, ontem eu falei bastante sobre o quanto a culpa e a responsabilidade são opostos, né? Quem se culpa está se colocando numa posição de vítima e ela não consegue assumir a responsabilidade pelo ato que ela cometeu contra ela mesma, contra os outros ou nas situações. Então, quando a gente culpa uma situação, nossa, eu nasci numa família que não tem estrutura, que não tem dinheiro, ou que não me trouxe boas crenças emocionais e é por isso que eu não prospero, sabe? A gente bota a responsabilidade na mão do outro pela nossa felicidade. Então a gente está colocando a culpa no outro. E quando a gente faz isso, a gente está tirando a nossa parcela de responsabilidade. Quando a gente fica nesse pensamento, eu não prospero por causa disso, disso, daquilo, eu não prospero sempre por coisas exteriores, a gente não vai prosperar nunca. É impossível a pessoa fazer um movimento enquanto ela não entender que não existe. Aí a pessoa começa nesse processo de autoconhecimento. Sabe o que ela faz? Tira a culpa do outro e bota nela mesma. Tira a culpa do parceiro, da mãe, do pai e coloca nela mesma e começa a se punir e se cobrar demais. Aí a gente entra lá nas microculpas. Aumenta muito a pessoa no processo de desenvolvimento pessoal, que tem uma mentalidade, que tem a tendência a culpar, porque isso é uma tendência, não é um fato que faz tu te sentir culpada, é uma tua tendência mental de culpar tudo que acontece ao teu redor, ao invés de se responsabilizar. Essa pessoa, ao invés, ela começa a trocar a culpa, ela tira a culpa das outras pessoas e ela bota pra ela mesma. Então, quando a gente sai da culpa e entra na responsabilidade,
A gente para de chafurdar na dor e assume, não, eu fiz isso errado mesmo, eu não vou passar a mão na minha cabeça, eu tenho a minha parcela de responsabilidade aqui, o que eu posso fazer para alterar isso? Ao invés de ficar doendo aquilo, eu vou usar aquilo para ter um impulso de movimentação, de movimento, tá? E quando a gente faz isso, a gente entra na responsabilidade, a gente começa a prosperar. Quando a gente sai da mentalidade de vitimista, de reclamação, que é tudo relacionado com a culpa, tá? Quem reclama o tempo todo tá o quê? Botando a culpa no outro. Quem é vítima o tempo todo tá o quê? Botando a culpa no outro. Ou na situação. Em alguma coisa tá botando a culpa. Até em Deus a gente bota a culpa. Né? Por que eu tô vivendo isso? Por que eu não consigo ter dinheiro? Eu tento tanto, que injusto. Né? Eu tento tanto, que injusto. Por que eu ainda não consegui? Então eu vejo muitas pessoas falar, enquanto tu não assumir a tua parcela de responsabilidade, tu não vai conseguir. Por que, Izzy? Que só quem é responsável é que prospera. Do jeito que eu enxergo a prosperidade, ela é o maior poder que existe. Não existe ninguém mais poderoso no mundo do que as pessoas prósperas. Prósperas, não ricas. Porque a pessoa rica que não é próspera, ela tem dinheiro, mas ela morre de medo de perder. Ela morre de medo de o outro vir e roubar a posição dela. Então, na verdade, ela entrega o poder dela para outras pessoas. Que podem vir pegar o dinheiro dela, que pode dar errado, pode passar a perna nela. Toda pessoa que é rica, mas não é próspera, ela tem muito medo de alguma coisa. Muito medo de perder aquele dinheiro dela. Então, ela vive em paranoia ali, né? Então, quando tu tem prosperidade, a gente tem poder. E o poder é o poder fazer. É uma sensação de capacidade. Porque a gente consegue cocriar o que a gente quer. A gente não tem mais travas mentais. A gente entendeu que o universo é abundância. Então, esse poder todo, primeiro que as pessoas têm medo, né? Mas esse poder todo, ele precisa de que a pessoa tenha responsabilidade para usar. Né? A gente precisa ter responsabilidade para usar uma grande liberdade de poder. Então é óbvio que se uma pessoa que tivesse prosperidade, uma pessoa para ter prosperidade, ela não pode ser uma pessoa vítima, uma pessoa que tem medo de tudo, uma pessoa que não consegue superar os seus vícios internos, porque o dinheiro, ele mostra o que tem dentro de nós. O dinheiro não é ruim e não é bom também. O dinheiro é uma energia neutra. O dinheiro potencializa algo que tem dentro de nós. E se a gente não consegue superar os nossos vícios internos, o vitimismo, a reclamação, ele potencializa isso. Então, para quem que vem a prosperidade? Para quem já entendeu que não é para botar a culpa no outro, sobre os suas próprias dores, e a pessoa que consegue dominar os seus próprios vícios internos, ou seja, ela consegue superar a vontade de passar a perna no outro, que a gente tem, porque a gente tem muito medo da escassez. Não é que a gente vai ter que liberar todos os nossos medos e limpar todas as nossas dores. Não. Mas a gente, no mínimo, vai ter que perdoar a si mesmo, assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas emoções, para poder lidar com a vida de forma responsável. E aí lidar com o dinheiro de forma responsável. Então, na prosperidade, todo mundo tem essa responsabilidade. E quando a gente se sente responsável pela nossa vida, a gente acaba se sentindo também responsável pela vida, responsável na minha parte, da minha parcela de responsabilidade, pelas vidas que estão à nossa volta. Então a gente abraça. Por isso que falam, né, que quem tem prosperidade faz caridade por transbordar. Ou ajuda o outro, né, transbordando aquilo e não por obrigação. Porque a pessoa se responsabiliza demais pela vida dela, então as pessoas, as vidas alheias, ela trata de outra forma. Então é um entendimento, a autorresponsabilidade é um entendimento da tarefa divina, né? Porque Deus é responsável por tudo. Tá? Então, sem ter responsabilidade, a gente não consegue lidar com a energia do dinheiro, por exemplo, falando em prosperidade financeira. A gente não consegue superar os nossos vícios internos, porque quando a gente não se responsabiliza, é muito fácil colocar a culpa no outro. Gente, é uma zona de conforto. Colocar a culpa na outra pessoa é sempre uma maior zona de conforto que a gente pode se colocar. Porque o mais difícil que tem é assumir a responsabilidade de alguma coisa para nós, superar o nosso vício interno. Por exemplo, né? Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Qual é o vício interno? Gula. Eu quero emagrecer sem sofrer. Me poupe. Tu comeu a vida inteira.
Tu vai ter que superar o teu vício interno, assumir a responsabilidade pela tua vida. Se eu quero emagrecer, eu que preciso fazer esse movimento. Eu não quero que Deus tire a gula de mim. Eu que vou ter que tirar. Eu que fiz, eu que produzi. Então eu vou ter que tirar esse vício interno, superar isso, parar de mimimi e emagrecer, né? Então, para todas as coisas da nossa vida são assim, easy, quer dizer que eu não vou ter vontade de comer um doce para sempre? No começo tu vai. A gente tem que ser mais forte do que a dor, mais forte do que as sombras. E como que a gente consegue fazer isso? Assumindo a responsabilidade, olhando para as nossas sombras e entendendo quais são elas. Olhando por que eu não consigo deixar de comer, por que eu não consigo superar esse vício interno. Por que eu não consigo deixar de fazer isso? Trazer o autoconhecimento. Eu vou me conhecer, eu vou entender o que tem dentro de mim. Não é porque fica passando coisa na televisão, não é porque o meu marido fica comendo besteira na minha frente, não é por causa de nada disso, é porque eu não estou conseguindo superar o meu vício interno. E como que eu faço para me responsabilizar e superar? Eu vou me conhecer. É só através do autoconhecimento que a gente consegue assumir a responsabilidade pela nossa vida. Tá? E aí, assumindo a responsabilidade, olhando para os meus vícios internos, eu vou... tá aqui, é por causa disso, toda vez que, sei lá, que acontece isso, eu me sinto dessa forma, então agora eu vou superar isso aí e vou conseguir fazer o meu processo. Então, a autorresponsabilidade não quer dizer que a gente vai curar, por exemplo, essa pessoa da gula do exemplo, né? Não quer dizer que a pessoa não vai ficar com vontade de comer, ou que a gula não venha, porque a gula é, eu vou comer só pelo prazer, não é pela nutrição, né? E eu não consigo não comer pelo prazer. Né? Então é mais do que comer pelo prazer. Então, não é que eu não vou ter gula, mas eu sei que aquilo ali não é bom e não serve para o meu resultado. E eu vou superar, eu vou ser mais forte. Essa mentalidade de responsabilidade, de superação, de empoderamento, eu trago a responsabilidade da minha vida para mim, é que muda tudo na nossa vida. E ela só pode vir para nós quando a gente perdoa. Perdoa nós mesmos por não sermos perfeitos. Perdoam os outros por, nessa situação da gula, né? O marido porque tá comendo besteira na minha frente e eu quero me alimentar bem, né? Perdoa a situação porque tu mora dentro de uma padaria, embaixo de uma padaria, por exemplo. Entendeu? Quando tu perdoa tudo isso, tu assume a responsabilidade, a tua parcela de responsabilidade, tu consegue fazer isso e tu consegue superar esses vícios internos. Então, o dinheiro, ele potencializa tudo que tem dentro de nós. Imagina se uma pessoa totalmente irresponsável pudesse ter muito dinheiro, que é o que a gente vê no mundo hoje, muitas vezes, né? Nem todo rico é irresponsável, mas muitos são. Né? A pessoa só tem dinheiro irresponsável no sentido de não se responsabilizar totalmente. Tá? É só quem tem muita evolução, quem tem muito processo de autoconhecimento que tu vê que são ricos responsáveis, que são prósperos. Daí eles não são só ricos. Né? Eles são prósperos. Porque se tu não tem responsabilidade e autorresponsabilidade, tu vai usar esse dinheiro de acordo com os teus vícios internos. Eles te dominam. Por exemplo, se tu é uma pessoa que tem muito medo de perder o poder porque vai ser subjugada, sabe aquela pessoa que tem muito medo da prisão emocional? Quando ela tiver muito dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai subjugar todo mundo com aquele dinheiro. Pra poder não ser subjugada. Porque ela tem muito medo. É normal. É automático. E é óbvio que não é no nível hard, né, que pessoas maldosas fazem, porque a gente já passou desse nível, mas é manipulando as situações, por exemplo, comprando as pessoas, sabe aquela pessoa que paga tudo pros amigos, que esbanja dinheiro, que esbanja no sentido de pagar, ficar dando um monte de presente pra todo mundo. Cara, a pessoa tá manipulando a situação ali, né, pra que o outro faça o que ela quer. De alguma forma, isso também é manipulação, e isso também é ter poder através do dinheiro. E não é esse poder que a gente quer ter. Então, às vezes, o Deus não dá dinheiro pra nós, porque se ele der, nós estamos errados. A pessoa que tem um vício da gula muito forte, que é aquela pessoa que tem muito problema com a alimentação. Se der muito dinheiro pra essa pessoa, o que ela vai fazer? Se matar, né? Comendo besteira, bebendo um monte, fumando um monte, com drogas, com um monte de coisa. Entendam? Então, a responsabilidade precisa vir antes de ter prosperidade financeira, que é a entrada abundante de dinheiro, sem preocupações, sempre bastante, sempre tranquilo, sabe? A pessoa não se preocupar mais com isso. A responsabilidade precisa vir antes. E a responsabilidade só vem se a gente perdoar, se a gente liberar essas culpas, porque a culpa é o oposto da responsabilidade. Quando a gente culpa, a gente está jogando a responsabilidade no outro. A gente está dando o nosso poder pessoal para outra pessoa. E quando a gente se culpa, a gente está dando nosso poder pessoal para uma religião que ensinou que a gente tem que se culpar, ou para Deus, um Deus que a gente imagina, porque Deus não quer o nosso poder pessoal, né?
sei lá, a gente tá dando poder pessoal para uma situação, para outra pessoa, para alguém que, por exemplo, quando eu me culpo porque eu falei com alguém de alguma forma específica, eu tô dando poder pessoal para aquela pessoa. Eu não posso falar para ela o que eu penso? Eu tenho que me culpar por isso? Então, até nesse momento, quando a gente tira a culpa, a gente identifica, eu não vou me sentir culpado, tudo bem, eu quero falar dessa forma. Eu quero dar esse limite para a pessoa. E quando a gente se culpa, a gente não consegue nem fazer essa reflexão. A culpa é uma dor que dá uma paralisada nas nossas emoções bem bizarra. E a gente não consegue ter clareza mental para poder seguir em frente e entender as nossas dores e fazer o nosso processo de autoconhecimento. Então, quando a gente se culpa, a gente não se responsabiliza. E quando a gente não se responsabiliza, a gente não consegue prosperar. Isso é uma coisa que tem que ficar bem gravado. Sem liberdade emocional, e a liberdade vem da responsabilidade, isso todo mundo sabe, né? A gente consegue perceber isso. Sem liberdade emocional não existe liberdade financeira, que é a prosperidade, né? E essa liberdade vem a partir da liberação das culpas que a gente tem para assumir a responsabilidade, trocar, né, a culpa pela responsabilidade. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso, sobre esse assunto da prosperidade com a responsabilidade. Eu queria fechar isso que eu comecei a falar ontem e no final das contas eu falei bastante sobre a diferença entre culpa e responsabilidade e não falei o que tinha a ver com a prosperidade, né? Além disso, a culpa é uma frequência super baixa. Super baixa. Como que tu vai atrair situação boa se tu só se culpa? A frequência da culpa é 20 Hz, eu acho. 20, 30 Hz. É bem baixinha. A frequência da prosperidade começa a 200 Hz. Começa a movimentar, que é a frequência da coragem. Quando a gente enfrenta a nossa vida, a gente assume a responsabilidade, enfrenta as nossas dores, enfrenta os nossos vícios internos, né? Então, 20 Hz não vai atrair nada para ti, vai ser sempre com bastante esforço. Então, se a gente olhar pelo lado da terapia energética, também a culpa não cabe dentro da prosperidade financeira e nem em nenhuma outra área da nossa vida, tá? Ó, eu vou usar o exemplo da Ana Maria aqui para explicar sobre isso, tá? Ó, ela botou aqui, desculpa o atraso. Eu não vejo problema nenhum em ela se atrasar, por exemplo, só para entender a diferença da culpa e da responsabilidade. Ela vai ter que assumir a responsabilidade por se atrasar. Cara, mas toda vez que a gente faz uma escolha, a gente tá deixando algo de lado. E a gente tem que entender que tá tudo bem. Porque toda vez que a gente fizer uma escolha, a gente vai escolher uma coisa e não escolher outra. E isso, a gente se culpa. Porque, meu Deus, eu cheguei atrasada, né? Então, é óbvio, tu escolheu fazer alguma coisa nesse horário. Não tem problema nenhum. Então, a gente tem que ter essa autocompaixão que vem desse perdão a si mesmo para nos mostrar que, cara, tá tudo bem chegar no horário que eu quero. Eu não tenho culpa disso. Isso não traz culpa, não preciso me desculpar por isso. Eu escolhi. Eu tenho direito de escolher o que eu vou fazer. Então, gente, não se desculpem por tudo. Comecem a perguntar, a perceber isso. Não importa o motivo. A pessoa faz o que ela quer da vida dela. Não precisa pedir desculpa pros outros. Porque ela tá fazendo o que ela quis, entendeu? Gente, comecem a interiorizar esse negócio aí. De que vocês assumem o poder. Quando a pessoa pede desculpas, ela diz assim, você me perdoa, por favor? Porque eu cheguei atrasada. E ela não se responsabiliza por chegar atrasada. Aí, ela não consegue entender que ela está fazendo uma escolha naquele momento. A escolha, tudo bem, você dormiu, mas você acordou mais tarde, não importa qual foi o motivo. A pessoa está fazendo uma escolha. E quando a gente assume a responsabilidade, a gente percebe a escolha que a gente está fazendo. E a gente tem que entender que a gente não pode escolher tudo. Porque pode ser que ela acordou mais tarde, ela falou ali, né? Mas pode ser que pra ela estava cansada. Eu preciso dormir até mais tarde, eu gosto, me dá prazer isso. Então, eu vou assistir a gravação depois. Não tem problema. Ou ela pode perceber assim, nossa, eu estou me sabotando, porque eu não quero, né, fazer nada. Então, a próxima vez, eu vou acordar no horário. Sabe? A gente tem a responsabilidade dessa decisão, ela é nossa. E quando a gente coloca a culpa em nós, porque, ai meu Deus, me desculpa, ou no outro, a gente não consegue perceber que a gente está fazendo uma escolha. A gente não está se responsabilizando ali. E quando a gente percebe a nossa escolha, a gente pode decidir com clareza, com consciência. Não, eu acho que eu quero acordar tarde mesmo, eu prefiro,
porque eu dormi muito tarde, isso pra mim era imprescindível, era melhor pra mim acordar tarde, então eu vou escolher assistir só a gravação e não participar do ao vivo. Não, eu percebo que eu tô me sabotando acordando tarde, eu acho que é melhor eu vir cedo, então a partir de amanhã eu vou acordar no horário e vou vir cedo, que eu acho que eu capto melhor quando eu tô interagindo lá com todo mundo. E aí a pessoa fez uma escolha, a partir daquela situação ela fez um aprendizado, entendeu? E quando a pessoa se culpa, ela não aprendeu nada, ela não consegue aprender, ela vai repetir aquilo, vai repetir aquela situação, vai dar desculpa sempre. E quando a gente dá desculpa, a gente culpa. E quando a gente assume a responsabilidade pela nossa escolha, a gente evolui a partir de uma situação tão simples, tão pouquinha e tão normal como tu é. E Ana Maria, não te preocupa, porque todo mundo aqui faz isso. Não, todo mundo aqui faz. A gente pede, até eu peço desculpa no automático. Porque tá tudo bem, às vezes eu não consigo lidar com, eu não vou ter aprendizados o dia inteiro. Às vezes eu peço desculpa no automático, passou aquela, deixa, numa próxima vez que eu pedir desculpa, eu vou perceber e vou lidar com aquilo lá. Então é só pra vocês entenderem o quanto se culpar é falta de assumir a responsabilidade. O quanto culpar alguma coisa ou outro é falta de assumir a responsabilidade. Porque é muito fácil pedir desculpa. É uma zona de conforto pedir desculpa. Agora, sair da zona de conforto é entender que eu não preciso dar explicação pra ninguém, né? Principalmente pra mim, que não tem nada a ver contigo. Agora tu mora junto com uma pessoa e tal, é um pouco diferente. Mas eu não preciso dar explicação pra ninguém, eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha escolha. Eu fiz uma boa escolha? Será que eu fiz? Chegando atrasada? Será que eu não fiz? É isso. É o exemplo perfeito aqui. Ana Maria, te usei para dar um exemplo de como a culpa e a responsabilidade se apresentam na nossa vida, tá? Então, na próxima vez que vocês pedirem desculpas, e normalmente a gente pede desculpa assim, ó, desculpa, mas eu sou obrigada a falar isso pra ti. Né? Eu quero dar minha opinião, eu quero falar, eu quero expor. Por que eu tenho que pedir desculpa antes? Então, na próxima vez que pedir desculpa, tu vai pensar ali, o que eu tô me desresponsabilizando ao falar isso, né? Se eu quero falar, será, mas eu quero falar, mas eu não quero que a pessoa se ofenda. Geralmente é isso, né? Bom, aí eu vou ter que escolher. Eu prefiro falar ou eu prefiro não ofender a pessoa? A gente vai ter que escolher. Entendam que quando a gente sai da culpa e bota a responsabilidade, a gente consegue aprender a fazer uma escolha consciente e responsável sobre aquilo que a gente está passando naquele momento. E a prosperidade mora aí. A prosperidade mora em a gente fazer escolhas conscientes e responsáveis todos os dias. E a gente sair desse padrão mental de culpa todos os dias. Porque não é que tu escolhe culpar cada situação, não. É um padrão mental. A gente repete isso. Todos os dias a gente repete isso. A gente repete esse padrão mental da culpa todos os dias, em todas as situações. E aí quando tu começa a pescar esses momentos assim, tu vai se responsabilizando aos pouquinhos, gente, aos pouquinhos, tá? Não queiram sair de um padrão de culpa para um de responsabilidade de um dia para o outro. Aliás, quem é meu cliente que assistir, não sei se tem alguém que faz acompanhamento terapêutico comigo aqui online agora, mas quem assistir depois, coloca aqui embaixo. Se vocês não estão percebendo que com o passar do tempo das sessões, uma das coisas que eu acho que mais as pessoas percebem elas estão assumindo responsabilidade pela própria vida delas. E é o primeiro passo para a prosperidade. É assumir a responsabilidade por tudo na vida delas. Então coloquem aí embaixo para mostrar para outras pessoas como é diferente quando a gente começa a assumir responsabilidade pela nossa vida, as decisões massa, top, que a gente consegue tomar, gente. A gente consegue tomar decisões muito conscientes que vão levar a gente em direção a um caminho de prosperidade. Antes a gente não estava conseguindo enxergar aquilo. Então, a Simone faz acompanhamento comigo, a gente vai conseguindo assumir cada vez mais responsabilidade. E é aos pouquinhos que isso vai acontecendo. A gente vai talvez passar alguns anos. E quanto mais a gente assume a responsabilidade, mais a gente entra em prosperidade. Então, chega num momento que tu já começa a entrar num movimento de prosperidade, de cada vez mais, cada vez melhor em todas as áreas da vida. E é diretamente proporcional à quantidade de responsabilidade que tu assume pela tua vida. E é por isso que o caminho da prosperidade é para mim através do autoconhecimento. A gente vai se conhecendo, aí eu vou ajudando as pessoas a liberarem as emoções negativas que te impedem de crescer, claro. A gente tem que trabalhar essa parte também, é uma vantagem da terapia holística, né? Trabalhar a liberação energética, liberação emocional, liberação de crenças. Mas sem se conhecer e se responsabilizar, prosperidade tu não vai alcançar. Tu vai ser sempre o teu poder pessoal entregue para as outras pessoas.
Então, esse movimento aí, aos pouquinhos, a gente vai fazendo e vai vendo o resultado. A gente não precisa estar totalmente responsável para começar a ver resultado de prosperidade na nossa vida. Não. Aos poucos que a gente vai tomando consciência, que a gente vai se responsabilizando, a gente vai vendo tudo melhorar. As coisas melhoram sempre de forma gradual, né? Não existe esses saltos, assim, de sair da dívida para prosperidade em 3 meses. Não existe. Porque senão a pessoa não tinha nem pego dívida para começar, se ela tivesse essa capacidade, né? Eu nunca vi. Eu não conheço ninguém em todos os estudos que eu fiz que conseguiu essa façanha de sair da dívida e ir para prosperidade, né? Para abundância financeira em 3 meses. Porque a gente precisa fazer esse caminho de volta para se responsabilizar. E é um caminho que é difícil. Eu também estou nesse caminho. Cada vez eu me responsabilizo mais, mas eu não me sinto completamente responsável. E a gente vai se tornando adultas. Quando a gente perdoa, sai da culpa, sai da mentalidade de culpa, a gente vai se tornando adulto. Eu tenho 43, quando eu tinha 30 anos eu me sentia uma adolescente. Porque eu não me responsabilizava por nada. Tudo eram meus pais, eram os outros, eu tinha muito esse padrão. E hoje eu me sinto uma adulta porque eu me responsabilizo pela minha vida. E cada vez mais pelas minhas emoções. Então, a gente vai adultecendo nesse processo. Isso é um processo de maturidade. Criança é irresponsável. E eu vejo muitos adultos de idade nos tratamentos comigo, parecendo crianças pequenas, birrentas. Eu quero meu dinheiro, eu quero agora. Sabe? Aquela coisa assim, eu quero que dê certo, eu quero do meu jeito, eu quero agora. Então, eu vejo muito isso. E o ter idade não é ter maturidade, é responsabilidade. Ou seja, sair da culpa, perdoar as situações e assumir a responsabilidade, é isso que traz maturidade para as pessoas, e é essa maturidade que faz da gente um adulto, realmente falando, espiritual, né? Espiritualmente falando, um adulto, e só o adulto prospera. Só adulto. Criança não ganha dinheiro, criança depende dos outros, financeiramente, emocionalmente. Criança é dependente. Adulto é independente, tem liberdade. E adultecer é assumir a responsabilidade. Sair da culpa e assumir a responsabilidade pela nossa vida. Então eu queria trazer bastante esse conceito de que a culpa não traz benefícios para a nossa vida de nenhuma forma. Eu acho que é um dos piores sentimentos que menos tem utilidade. É a culpa. Então, e a gente ficou preso na roda kármica através da culpa por milênios. Já está na hora da gente ressignificar essa ideia de se libertar disso aí e começar a assumir a responsabilidade pela nossa vida, né? Então, eu acho que é essa encarnação, hein, gente? É essa. Chega, vamos dizer assim, chega de pensar dessa forma. Vamos assumir a responsabilidade pela nossa vida e começar a construir um futuro diferente. Um futuro diferente, porque quem não assume a responsabilidade entrega o poder na mão do outro, né? E aí faz o que o outro quer, não o que a gente quer. A gente constrói a realidade que o outro quer pra nós. O outro é a sociedade, maridos, pais, sei lá. Mas é sempre a vida que o outro quer e nunca que a gente quer. Então, vocês têm alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Senão eu vou fazer aqui, eu vou botar vocês mais pra trás. Peraí. E vou fazer aqui a nossa mesa multidimensional arcturiana. Vamos lá. Tudo certo, tudo ok. Bom, primeiro, eu vou pedir 2 coisas. Mesmo para quem tá aqui, ao vivo. Quem for meu cliente, que estivesse vendo esse vídeo, que faz terapias, né, individuais comigo, de trabalhar o autoconhecimento, coloca depois um depoimento lá no YouTube para as pessoas, para elas entenderem o quanto tomar consciência e assumir a responsabilidade pelas tuas emoções, pela tua vida, aos pouquinhos vai transformando a tua realidade. Eu queria muito que as pessoas entendessem isso, né? Porque hoje
as pessoas querem a prosperidade, a gente entende, as pessoas entendem, nossa, eu tenho realmente um problema para trabalhar aqui, mas quando a gente virar essa chave de que assumir a responsabilidade pela nossa vida é a coisa mais importante que a gente tem que fazer por nós hoje, toda a sociedade muda. Porque imagina se nós fôssemos uma sociedade de pessoas responsáveis, emocionalmente, financeiramente, por todos os nossos atos, que quando a gente fizesse algo errado, a gente, ao invés de se culpar, a gente pensasse assim, meu Deus, eu fiz isso, não foi legal. Como que eu posso corrigir isso? Como que eu posso mudar em mim para não fazer mais isso? O que eu posso aprender e ressignificar em mim para que isso não aconteça mais no futuro? E imagina, gente, a transformação social que a gente ia ter se a gente parasse de colocar a responsabilidade, a culpa nos outros, né? Ou nas situações, ou até em nós mesmas, e começássemos a nos movimentar, nos responsabilizando pela nossa parte, só pela nossa parte. Eu acredito que essa vai ser a maior transformação social, porque hoje a gente está fazendo esse movimento de querer trazer o desenvolvimento pessoal. E vocês vão perceber, todo mundo, em todas as linhas, no fundo, no fim, desenvolvimento pessoal é assumir a responsabilidade. A ética é uma pessoa que assume a responsabilidade, né? Que é uma pessoa ética, pessoa que assumiu a responsabilidade pelas coisas dela. A gente olha tudo com um olhar diferente. A gente não consegue mais ficar presos a padrões negativos, até vícios de atitudes que a gente tem, sem olhar para aquilo ali e entender, tem algo que eu preciso mudar aqui. Eu não sei vocês, como é que soa para vocês isso, mas para mim isso é a transformação da sociedade. Assumir a responsabilidade é o que nós precisamos. Nós precisamos virar adulto. Adulto, nós somos um monte de criança pequena com 50, 60 anos. A gente precisa virar adulto, vai mudar tudo. É nisso que eu acredito, é nessa transformação que eu acredito. Então, vamos lá, vou fazer minha parte, né? De divulgar essa ideia, de ensinar para as pessoas essa opção. E aí vai gostar quem quiser. Então, é pra cá. Vamos lá então, vamos fazer a mesa. Eu sou um ser divino, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim, em todas as pessoas que assistirem esse vídeo, em qualquer dia, horário e local, ancorando nossas árvores da vida, abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe um equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus, eu sou a perfeição em meu mundo, eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura dessa mesa e peço permissão ao Cristo interno de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, hora e local para ativar a sua Merkaba, o acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para esse trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativo a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano e Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Vamos lá para o nosso pedido de perdão. Vamos ver como é que vai sair aqui hoje. Então, respirem fundo. Relaxem o corpo e mentalizem comigo, porque quanto mais intenção e consciência a gente coloca no decreto,
mais a gente consegue acessar o resultado. Vamos lá. Eu peço perdão a mim por tudo que eu possa ter causado consciente e inconscientemente de negativo a mim e às outras pessoas e coisas que fizeram ou fazem parte de todas as áreas da minha vida, nessa vivência, vivências passadas, paralelas e simultâneas. Perdão por pensamentos, palavras, atos de injúria, rejeição, ódio, abandono, cobiça, apego, traição de todas as formas, humilhações, julgamentos inadequados e atos contra a minha vida e de outros de todos os gêneros e formas. Nesse momento eu peço a graça de ter compaixão pelos que eu preciso perdoar em todas as dimensões do meu ser, em passado, presente e futuro, trazendo também com isso cura para os meus campos físico, mental, emocional e espiritual, me deixando livre para acessar o meu eu superior e assim manifestar o amor divino. Eu peço agora para que essas energias negativas que eu carregava sejam enviadas no plano astral para tratamento nos templos da compaixão da chama violeta e bem-amada Kuan Yin, para serem tratados e regenerados. Assim seja, assim é e assim será. Ferramentas. Ó, saiu a ferramenta da paz, trazendo aí paz mental e emocional para aquela pessoa muito agitada e às vezes a gente nem consegue perceber coisas que a gente precisa perdoar, de tão ansioso que a gente é. Vamos lá. Eu sou um ser de luz, divino, filho de Deus, Pai e Mãe, e permito sentir a paz e quietude do meu ser. Em nome com a autoridade da presença divina eu sou e pelo poder do fogo sagrado de Shekinah, apelo aos bem-amados arcturianos e todos os seres cósmicos que irradiem a paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual e física, para mim e para todos que eu estou atendendo. Próxima ferramenta. Olha só, agora saiu a ancestralidade, ou seja, tem alguns padrões, esse padrão mental de culpa e tal, a gente aprende na criança ferida, tá, gente? Fato. Tem sempre alguma coisa da infância lá, ou seja, se a gente aprendeu na criança ferida, né, na nossa infância com os nossos pais, é porque a gente está repetindo deles, né? E são padrões que normalmente tem na família. Eu vejo muitos padrões de, por exemplo, de religião, de pessoas que são muito certinhas na religião e que são, assim, inflexíveis no jeito de pensar e que se cobram demais, são autocríticas demais, por causa de toda aquela história do pecado, né, e de a gente ter que se culpar e tal. Pessoas muito severas umas com as outras, pais que cobram demais, que criticam os filhos por tudo, por exemplo. Sabe, faz direito, meu filho. É óbvio que a intenção é maravilhosa, né? Só que isso é um padrão mental que ele também se cobra. Porque quando a gente critica o outro, a gente critica a si mesmo também. E esse padrão de autocrítica, o filho aprende que ele tem que criticar e a gente também tem que, né, ele tem que criticar os outros e automaticamente criticar a si mesmo. Tá? Então tudo isso é padrões familiares, por exemplo, que fazem com que se forme, né, uma tendência, digamos assim. Existem vários outros, tá, gente? Muitos outros. Então, só dei exemplos aqui que são bem comuns. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim, em todas as pessoas que eu estou atendendo, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e a nosso eu superior crístico que perdoe a quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Somos livres, purificados e curados na luz dourada do Cristo. Kodosh, 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 Adonai, Tsevaot. Então esse decreto aqui a gente libera todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego, porque a gente tem que quebrar esse ciclo, né? Apego eu vou repetir sempre o que eles fizeram, e culpa eles fizeram algo que eu não gostei e eu não consigo aceitar. Não aceitou, ainda não perdoou, tá? Então aqui, trabalhando a ancestralidade, os padrões ancestrais, controle, padrão de controle, de manipulação, de prisão emocional, tudo isso aí vem da ancestralidade, tudo isso aí gera culpa, tá? Vamos lá. Próxima ferramenta.
Agora vamos entregar então para o fluxo, para os arcturianos alterarem o nosso fluxo. Eu sou um ser de luz e um ser divino, entregando esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue um livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja respeito sobre a luz crítica, testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Ó, acabou de vir uma intuição aqui que eu achei ótima, adorei. Vou fazer para amanhã para nós, tá? Amanhã, ao invés de fazer esse decreto aqui, a oração do perdão próprio, eu vou fazer, eu vou abrir aqui um perdão a um momento específico. E cada um de vocês que está aí, e aqui os mentores vão assessorar todo mundo que pedir, não se importem com tempo e espaço, quem fizer e pedir vai receber o tratamento naquela questão ali que pediu. Então eu vou fazer o decreto aqui do perdão, né? E vou incluir uma frase aqui no final que eu peço especialmente para trabalhar a energia do perdão na situação X. E vocês vão escolher uma situação para colocar amanhã então. Então já vão pensando qual é a situação que vocês gostariam muito de perdoar. Pode ser a si mesmo, pode ser aos outros, alguém que vocês precisam perdoar, ou alguma situação que vocês precisam perdoar e não conseguem perdoar. Então tragam essa intenção amanhã, porque a gente vai abrir um espaço aqui para trabalhar essa intenção, então, na mesa multidimensional arcturiana, tá? Quem veio aqui agora e já estou falando antes de esquecer. Vamos finalizar aqui a mesa. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos interno e multidimensional, organizando e qualificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, os nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, procurando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina. Expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus, Pai, Mãe, Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser, curando e regenerando o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser. Código alma e espírito me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todas as pessoas que assistiram esse vídeo em qualquer dia, horário e local, da mesa multidimensional arcturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Vou até anotar aqui já para não esquecer essa frase. Ixi, meu Deus, começou a construção do lado. Tá, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão a gente vai finalizar. Senão a gente finaliza a nossa live e voltamos amanhã para o 8º dia. Tudo certo? Domingo eu vou trazer uma novidade aqui. Top. Vamos falar sobre prosperidade, mas de um jeito diferente. Aguardem. Então eu volto amanhã para o 8º dia. Amanhã é sábado, né? Não, amanhã é sábado, gente, tô perdida nos dias. Amanhã é sábado, volto amanhã às 8 horas da manhã. Final de semana vai ser às 8 também. E a gente vai continuando aí o nosso processo de 21 dias. Continuem comprometidos, o pessoal que está assistindo no YouTube também, gratidão pela participação, pelo comprometimento, de quem está aqui e de quem está assistindo depois. Deixem comentários, deixem um like de vocês, porque assim me ajuda a multiplicar as pessoas que assistem essa série de 21 dias, ajuda a mim, ajuda vocês, que vai ter mais gente potencializando a egrégora, e ajuda também as pessoas que vão ter a oportunidade de acessar esse conteúdo que é gratuito, tá? Então, gratidão por hoje e até amanhã. Beijão!